Vamos nos colocar em pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim, amados, o texto sagrado do Novo Testamento, no livro de Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, negadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze a vocês. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que acabamos de ler as Santas Escrituras, que Tu nos ilumine a nossa mente para poder falar, Senhor, e expor as Tuas Santas Escrituras, que todos possam compreender o que Tu fala através do Teu servo. Nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos, muita alegria com a presença de tantas pessoas queridas hoje aqui conosco. Bem, nós vamos falar desse texto lido de Paulo, carta a Tito. Aliás, irmãos, já terminei essa carta e falta mais 2 mensagens do livro de Gálatas para concluir o livro. Estamos a publicar sobre as 13 cartas de Paulo como uma devocional. Bem, retiramos do verso 11, irmãos, a frase "a graça de Deus". Fique com a sua Bíblia aberta, não vamos fugir do texto absolutamente. Olha, amados, receber a graça de Deus, irmãos, para o crente é algo para sempre. Estará indo além dos umbrais desta vida. Para quem não crê em Jesus, não é uma nova criatura, certamente nada, absolutamente nada acontecerá. Ele ficará na graça comum. Deus é bom, mas o crente tem essa graça especial de Deus. Olha, meus irmãos, o ser humano, ele valoriza essa vida aqui aos extremos. A vida humana, a vida material, amados. E mais, irmãos, o crente, bem diferentemente, ele preza pela esperança, como diz aqui o texto sagrado, a esperança, meus irmãos, bendita, é o que os crentes esperam. Eu queria dar uma pequena palavra sobre uma simples ilustração, sobre a graça que não se compra. Amados, em Cuba, durante aquela guerra, né, e houve a guerra chamada Hispânica Americana, irmãos, um major chamado Theodore Roosevelt, ele era do exército norte-americano. Ele se dirigiu até ao escritório da Cruz Vermelha. E ao chegar lá no escritório da Cruz Vermelha, amados,
ele tentou comprar muitas coisas para os seus soldados que estavam feridos. E quando ele se dirige à encarregada, amados, da Cruz Vermelha, ela recusou vender. Ele ficou assim, um tanto quanto impactado, né? E ela então disse para ele, que estava indignado, amados, que o que estava ali não era para vender, era para ser doado, e ele precisava apenas pedir. Era de graça. Apenas pedir. Aí ele disse, é assim? Então ele disse com todas as palavras, sim, então eu quero tudo o que for possível para atender aos meus soldados. Nessa primeira frase, amados, a graça de Deus, verso 11, eu vou mais na frente me dedicar a esse verso 11. O verso de número 12, que fala assim, ele nos educa. Nós vamos ver isso aqui. Olha, meus irmãos, o crente, diferente do que não é, deve estudar a palavra de Deus para poder receber a educação cristã, amado. Porque ela não só fortalece a vida cristã, mas ela previne, amados, não é, de toda e qualquer circunstância que porventura surja no meio do caminho, amados. Quando o crente conhece a palavra de Deus, ele não titubeia, ele não fica em dúvida, ele fala com toda a ousadia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é para ser esclarecida, amados. Ela é algo que é sensato, é justo, amados, e é piedosa para resolver todos os problemas. Mas na frente farei sobre isso. O terceiro verso que eu quero chamar a sua atenção é o de número 13, a frase, a bendita esperança, irmãos. Amados, a esperança bendita é o que todos os crentes, quem não é crente não sabe o que é isso, não é? Mas quem é crente sabe o que é isso. A bendita esperança, amados, não é? E o crente, ele é para ser, nem todo sangue, cheios dessa bendita esperança, né? O Evangelho, amados, é a graça de Deus. O Evangelho é dado de graça, veja aí. Por isso que às vezes alguém ignora o que é dado de graça. Mas é uma graça bendita dada por Jesus Cristo, meus irmãos. Então o homem precisa conhecer Jesus, que Ele é o único Senhor e Salvador. Tudo que você esteja pensando aí, amados, não tem nada a ver. A salvação, ela é exclusiva, ela é de Deus através de Jesus Cristo. Por isso que em Atos dos Apóstolos 4:12 diz, né? Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Bem, vamos entrar na nossa mensagem de hoje para você. O primeiro verso, o verso 11, irmão. Olha, o verso número 11, que fala sobre a graça de Deus, diz, meus amados, que a conversão, alguém que conhece a verdade, Jesus, ela se dá por um processo chamado de arrependimento e de crer. É preciso o homem arrepender-se do seu pecado, eu diria da morte eterna, porque depois ele vai todos os dias pedir a Deus o seu perdão. Dos pecados triviais da vida, que todos nós estamos aqui no mundo ainda na carne, mesmo cristãos, aqui e lá, dando algumas derrapadas. Olha, meus irmãos, o homem pecador, amado, ao conhecer a nova vida, ele passa por uma transformação, amado. E isso acontece no interior do seu coração. É algo que passa a mudar na vida dele para sempre. E a conversão é algo eterno, amado.
a salvação, ela é gratuita, né? O homem passa a ser cheio do Espírito Santo. Ele passa a ter, amados, no seu coração a morada do Espírito Santo. Aliás, o seu coração passa a ser templo do Espírito Santo, não é? E assim ele pode viver cheio do Espírito Santo, numa vida de piedade, de santidade, amado, de confiança, uma vida de compromisso com Deus. Porque tem muitos que estão na igreja, mas nem todos têm compromissos com Deus. Meus queridos, um homem que obedece a Deus, ele se esclarece, deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, amado, né? Porque a vontade do homem, por melhor que ela seja, nos atrapalha. Crente que não consulta a Deus até para fazer um negócio qualquer, não tem compromisso com Deus. Nossa vida deve ser em Deus. Olha, amado, a graça de Deus, irmãos, ela gera no ser humano uma nova criatura. A graça é especial, não a graça comum, todo mundo se diz filho de Deus, mas são filhos de Deus, são pessoas de natureza, né, humana, filho da natureza criada por Deus, não filho pelo novo nascimento, porque o homem Adão morreu espiritualmente, e agora esse homem de Adão para cá, de hoje, que nasceu hoje, e tiver com a idade da razão, se não crê, ele não alcançará a vida eterna. Olha, o homem cristão, ele vive numa expectativa e uma intensidade muito grande de ter o cuidado de viver na presença de Deus, amados. A presença de Deus é a sua permanente comunhão com Ele, em oração, leitura da Bíblia, e vir à casa do Senhor. Muitas pessoas não lêem a Bíblia, lê assim um versículo, alguém dá, e muitas pessoas oram assim, obrigado pelo pão, pelo não sei o quê, mas outras pessoas vêm à igreja e nem que quer. Olha, meus irmãos, é muito importante. Quem tem, amados, a certeza absoluta de uma vida de compromisso com Deus, ele está aqui com os pés no chão, está aqui tranquilo, ele não teme a coisa alguma, nem como diz Provérbios, se há um leão solto na rua, não sei que ele pode me pegar. Deus está no controle, como disse o pastor Edivaldo. Tudo que acontece com você está sob o controle de Deus, ele sabe o dia que você vai morrer, também sabe o dia que você vai nascer. Não se preocupe, né? Mas quem sabe disso é quem tem uma vida espiritual com Deus, amado. Tem uma vida não só para esta vida, uma vida tranquila, mas a projeção dela para o futuro, amados, né? Pela promessa de Deus, da sua glória maravilhosa. Olha, viver a graça de Deus é poder compreender, meus amados irmãos, esta revelação de Deus, e não ouvir a revelação de ninguém. A revelação só de Deus está nas Escrituras. Está dentro da Bíblia Sagrada. Não podemos ouvir. Se você ouve uma revelação, alguém diz, você desmerece as Escrituras Sagradas. Você precisa compreender isso, amado. Olha, nossos pecados foram eliminados, diga-se de passagem, em primeiro lugar, o pecado da morte eterna. Ele nos deu, pagou essa dívida impagável. E os pecados que nós cometemos por estar na carne ainda, nesse mundo, poderemos até continuar. Mas na glória de Deus, aí sim, acabou tudo sobre o pecado. A graça de Deus, amado, faculta o homem a compreender essa imensidão de Deus que as pessoas não compreendem. Olha, meus amados, tudo que foi revelado está
credenciado na restauração do jardim do Éden, na ressurreição, no novo nascimento aquilo que Jesus disse a Nicodemo: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus amados, Deus restaurou o paraíso para nós. Alguém disse que ganhamos mais com Jesus, que nos perdoou e fez nascer de novo, ressuscitar da morte espiritual em Adão, do que perdemos em Adão. Ganhamos muito mais com o segundo homem chamado Jesus Cristo. Primeiro era Adão. Amado, o crente, ele tem a sua vida restaurada, ele tem a sua vida num processo de ressurreição espiritual, amados, e chamada da primeira ressurreição. Você nasce de novo, você ressuscitou, nasceu de novo, né? Uma nova criatura. Em segundo lugar, amados, eu quero aludir o verso de número 12, que fala: ela nos educa, a graça de Deus nos educa. Fantástico. O ensino da palavra de Deus, meus amados, leva o crente a ter uma preparação, uma confiança em Jesus Cristo, amados, e não nele mesmo, mas as suas vontades, os seus desejos passam a ser vontades e desejos de Deus, uma vida alicerçada em Deus, e aprender a saber se adaptar dentro da vontade de Deus, porque a gente aqui e acolá quer fazer da gente, e nunca dá certo. Às vezes, olha, foi bom, mas não dá certo. A vontade da nossa vida cristã tem que ser a vontade de Deus, amado. Somente é isso que você precisa saber. Olha, amado, em nossos dias a Bíblia, a palavra de Deus, tem sido adulterada a 3 por 4. São adulteradas até por seitas e por tantas coisas mais, irmãos. Isso é o que temos visto, amados. É como o homem adultera, bota dentro do café o milho para enganar, né? Não para vender mais barato, para vender mais. E as pessoas adulteram a palavra de Deus, primeiro porque não é centrada nas Escrituras Sagradas. Nada poderiam fazer sem que não seja só quem conversa com Deus, com oração e ouve a sua palavra. Por isso que alguém disse: lê a sua palavra, Deus é o meu pastor, nada poderá. Fala mais alto: Deus é o nosso pastor e nada poderá. Você pode até gritar, é a palavra de Deus para você. Você precisa ter uma proximidade cada vez mais, irmãos, com a palavra de Deus, porque nós temos aí, nunca vi a proliferação de tantas seitas, amados, que enganam as pessoas. E elas enganam-me que eu gosto. Eu falo, em nome de Jesus, estou lá. Estou lá o quê, meu irmão? Você tem que estar no lugar onde a supremacia é a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Não é fácil. Israel esperou 2000 anos, quer dizer, mais de Adão para cá, 6 anos. De Adão para Jesus, 6.000 anos, 2.000 anos de Adão para Noé para Abraão para Jesus, 6.000 anos, nós estamos com 8.000. E o homem esperou, amado, esperou em toda a sua vida, meus queridos, para poder receber o Messias, o mistério. Só quem conhece o mistério é quem crê em Jesus Cristo. Só quem conhece o mistério da cruz é quem crê em Jesus Cristo. Só quem aceita o sacrifício vicário de Cristo, que pagou nossa dívida, morrendo na cruz do Calvário, morrendo por nós e pagando a nossa dívida e nos perdoando do pecado do primeiro homem. Meus amados, nós precisamos reconhecer sim a existência da tentação do inimigo, que está sempre, amado, nos levando à tentação do dia a dia. O crente que conhece a palavra tem uma vida de consagração com Deus e
imediatamente, amados, ele se afasta do que não presta, do que não é a palavra de Deus, porque se der chance à tentação, ela, como diz Pedro, consuma o pecado, e o pecado aí é um negócio triste mesmo, que leva o pecador, amados, eu diria mesmo um crente, a se desviar do rumo certo da verdade. Olha, meus queridos, a ocupação do crente em poder adorar, servir a Deus, na vida de fé, na busca, amado, de ter uma vida de oração, da leitura da Bíblia e frequentar a comunhão dos santos, estar na igreja do Senhor, amado, se envolver nos serviços de Deus. As pessoas vivem, crentes até, vivem aí, esbanjando aí, gastando dinheiros e fortunas com coisas que não prestam, pagando ingresso de Fórmula 1, pagando ingresso de futebol, pagando ingresso de show, até mesmo show, entre aspas, evangélicos. Olha, meus amados, e não serve a Deus com o seu tempo, com os seus recursos. Compra uma camisa de um time por R$400, mas não compra uma Bíblia de estudo de R$300. Quer que o pastor dê uma de presente. Porque não valoriza, é preciso valorizar, amados, não é? Olha, o salvo precisa demonstrar, amados, na vida cristã, o firme fundamento, amado, para dizer não à tentação. Ele precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Primeiro, quando ele ora, a tentação vem, Deus já começa antecipadamente a afastá-lo disso. E quando ele é peitado, aí ele vence aquela tentação. Eu quero, por último, o verso número 13. A bendita esperança. A bendita esperança. Olha, amado, a salvação pela graça de Deus garante ao crente, nesta vida, aqui que ele vive, a certeza da vida eterna. Então ele é alguém sossegado, ele é alguém tranquilo, porque sabe que Deus está no comando da vida dele, não é? E não tem essa preocupação que muitos têm de até morrer. Não há precisão disso, porque a Bíblia nos dá tranquilidade, amado. Nada neste mundo, meus queridos, pode anular o perdão que o crente recebeu de Deus em Jesus Cristo, amado, porque ela, em situação nenhuma, o crente pode perder a salvação que Jesus Cristo dá. Ele é o Deus soberano, todo-poderoso, meus amados. Não há como o crente, amados, que vive ao se tornar uma nova criatura, ele recebe a garantia da salvação e não há perda, não existe perda, porque quando não é de Deus, ele pega o beco, sai daqui, sai da comunhão dos santos, está lá em João 2,17, saiu do meio de nós. Quanto tem saído do meio de nós? E até se diz por aí desigrejado, porque não era dos nossos, não era da comunhão, amados. Isso é muito importante. Olha, eu diria para você que o crente não está, amados, imune à morte. Há crentes que não vão morrer quando Jesus vier, mas muito se ele não vier e partir, né, ele estará, como diz Paulo, estar com Cristo é muito melhor. Meus amados, na volta dele, sim, estão todos no arrebatamento, haverá de gozar a vida eterna com a volta de Jesus. Olha, a esperança bendita está, amados, creditada na conta, amados, da nova criatura, daquele que creu em Deus, está contabilizada, não é? Aquele que vive a vida cristã no compromisso da educação, comunhão e esperança, irmãos, ele aguarda com toda tranquilidade a volta do Senhor Jesus e até anseia por isso. Ora, vem Senhor Jesus, porque o escritor de Apocalipse, João, nas últimas
passo do livro, ele disse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Paulo disse, né? Paulo desejava que o Senhor viesse no seu dia, né? Não veio no dia dele, né? Olha, meus irmãos, os que não estão amados na verdadeira comunhão com Deus, eles desconhecem totalmente isso, é um tapado, não conhece nada. Eu fui à casa de uma pessoa visitá-la, falar do amor de Deus, e ela disse, como disse o filho, o jovem rico: olha, pastor, você vem falar aí, eu conheço todos os 10 mandamentos. Eu disse, e com todos eles, eu disse: está muito bom, tá um Jesus Cristo mesmo. Aí me disse isso a ele, evidentemente. Mas eu só vou dizer um aqui, o 10º. Lembra para mim, ele leu e disse: pois é, você não peca não com a tua cabeça, com os teus desejos, com as tuas vontades? Mas assim também é demais. Mas olha aqui o número tal, não matei ninguém. Então nós precisamos entender, amados, que quem cumpriu os 10 mandamentos foi Jesus por nós. Nós estamos, irmãos, no crédito do Senhor Jesus. Olha, meus queridos, essa é a verdade de Deus, amado. Jesus Cristo é a grande esperança dos crentes. Ele, amado, pode estar ciente das suas obrigações, amado, de ser um exemplo de pessoas que têm uma vida de comunhão, e ele não pode relaxar, amados, não pode abrir mão daquilo que Deus lhe deu. Ele deve conservar isso aí. Olha, amados, é lamentável, amados, a grande maioria dos cristãos mesmos estejam alheios à promessa da volta de Jesus. Sabe nada? Não vive, até medo de Apocalipse. Então, é o livro que deve ser de cabeceira do crente sobre a volta de Jesus, né? Olha, este grande dia será, amado, o dia dos salvos. Eles receberão a promessa para poder gozar daquilo que Deus preparou para ele. Por isso ele disse, não tenho dúvida, eu vou preparar lugar para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E eu quero concluir, amado, dizendo mais o seguinte: era muito bom que os crentes aprendessem não somente a cantar a graça, né? Veja bem, eu vou cantar aqui agora, porque Deus não vai censurar não, que eu vou sair no 8º aqui. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite, dia e noite sem parar. Bem, por aí vai. Quer dizer, prometem isso no canto. E às vezes nem sabe cantar, não vive a vida da graça especial de Deus na sua vida, irmãos. Será, amados, que não há de se tocar? Em segundo lugar, para concluir, o Senhor Jesus disse, amados, que nós aprendêssemos a sua palavra. Ele diz: aprendei-vos de mim, não é? Aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha, amado, será que o povo de Deus não está equivocado, não, meus irmãos? Não é? E finalizando, o último verso 13 diz: a bendita esperança. O cristão, naturalmente, é para ser um homem esperançoso. Bem, deveria ser, pois ele tem dentro de si a esperança da glória de Deus, da volta de Jesus. Bem, eu quero terminar com aquela historinha, tá bom? Certo? E aí, eu conto as historinhas para Dedé estar aqui sempre comigo, todo domingo. Veja bem, amado, sobre a educação cristã. Um escritor francês, amados, que um criminoso arrastado à barra do tribunal do júri
foi condenado a 15 anos. Passou a sentença depois da votação dos jurados. Aí o juiz deu uma chance para ele falar. O réu quer dizer alguma coisa? O réu se levantou e disse: ouvi atentamente, eu ouvi o pronúncio da minha sentença que foi lavrada contra mim. E eu queria dizer o seguinte: Senhor magistrado, eu perdoo aos juízes que votaram pela pena, que acataram o pronunciamento de Vossa Excelência. O seu julgamento fundou-se na justiça. E isto é correto. Eu perdoo. Perdoo também a promotoria pública que me acusou, com suas enérgicas e vibrantes expressões. Mesmo com cores muito amargosas para mim. Perdoo também. Perdoo as testemunhas que depuseram no processo, juraram a verdade. Perdoo os soldados que vão me conduzir até a prisão. Mas eu queria dizer que tem um homem aqui neste recinto que eu não perdoo. Eu não perdoo aquele homem ali. Ele é meu pai, porque ele não me deu educação. Amados irmãos, a educação cristã, a palavra de Deus, é quem vai te dar a você o temor de Deus na sua vida, é quem vai te abençoar. Leia a palavra de Deus e a graça de Deus está lá para você. Que Deus abençoe. Amém. Amém.